Fala, trader. Bem, quero compartilhar com você aqui nessa aula 4 conceitos técnicos que eu considero extremamente relevantes para você, em todas as suas operações, você considerar esses princípios, tá? São princípios técnicos, eles devem sim ser aplicados às suas, por exemplo, à sua análise, principalmente no momento que você se posiciona, seja num trade de compra, seja num trade de venda, seja numa operação day trade, numa operação de day trade, numa operação de swing trade. Esses princípios que eu vou compartilhar com você aqui, eles se aplicam a qualquer modalidade de tempo gráfico, de negociação, e eles são realmente, digamos assim, o alicerce de uma operação propriamente dito, tá? Entre esses princípios eu vou falar para você sobre tendências, eu vou falar sobre Fibonacci, eu vou falar sobre stop loss e vou falar também sobre trailing stop, que é basicamente a estrutura que compõe uma operação, beleza? Bem, deixa eu compartilhar com você aqui a tela para a gente conseguir evidenciar, né, os princípios que eu vou abordar com vocês aqui de forma mais relevante. O primeiro deles é a tendência, né? É muito importante, né, antes de qualquer execução de uma operação, quando você começa a escolher um ativo ali para você operar, é muito importante você olhar para um gráfico e se perguntar qual que é a tendência vigente naquele ativo, ou qual que é a tendência, né, que pode se iniciar a partir de um determinado evento técnico que está acontecendo com o gráfico. Perfeito? Bem, dito isso, eu vou usar esse exemplo desse último pregão que nós tivemos aqui no índice como uma base para essa aula, perfeito? Observa que nós tivemos aqui anteriormente, eu não vou pegar gráfico de 60 minutos, eu não vou pegar níveis de preço, esses outros pontos eles se aplicam também, mas eu quero que você entenda esses conceitos que eu vou trazer aqui para você, tá? E que você insira esses conceitos dentro daquilo que você já usa e que você já entende relevante. Talvez o que eu vou falar, com certeza, você já pode utilizar. Inclusive, comenta aí, né, como que é a sua forma de operar hoje no mercado com relação a trailing stop, como que você projeta alvo, né? Você usa o que para projetar alvo? Fibonacci, ou você trabalha só risco-retorno, entrou num trade, o risco-retorno é X e pronto, indiferente da região, indiferente do alvo. Comenta aí comigo depois. Beleza? Bem, então vamos lá. O primeiro ponto é, observa só, nós tivemos aqui um pregão anterior, tá? O mercado ele abre aqui, nós tínhamos um movimento de alta acontecendo, só que olha a complexidade desse movimento de alta. Não era um movimento tendencioso, não era um movimento que indicava uma tendência primária. Por quê? Você vê que ele faz um movimento, depois ele entra num processo de lateralização bem complexo, bem errático, ou seja, ele entrega mais um movimento, você vê que esse movimento ele não se desenvolveu muito, né? Basicamente trabalhou aqui nessa região. Depois, ele iniciou aqui um processo que eu chamo de distribuição, tá? Esse conceito de distribuição, ele está dentro da escola de Charles Dow, tá bom? Dentro dos princípios técnicos de Charles Dow sobre a primeira fase de uma tendência de baixo. Então nós tínhamos aqui notavelmente pelo comportamento do preço e pela região que esse evento estava acontecendo, um processo aqui de distribuição. Posso até demarcar aqui essas extremidades. Pronto. Ok? E olha só, no último pregão ele já entrega, ele abre, ele trabalha aqui um período nessa região e ele já me entrega esse movimento de baixo. A partir do momento que ele entrega esse movimento de baixo, você vê que ele já perde essa mínima anterior, ele basicamente devolve 100% desse último movimento de alta, porque se você considerar aqui movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo, observa que aqui, ó, ele já anulou 100% desse movimento nessa pernada. Então, quando quando você tem uma tendência vigente e o movimento seguinte ele anula aquele último movimento daquela tendência vigente, você não deve mais considerar aquele movimento atual como um movimento corretivo. Você deve começar a especular que um possível evento de reversão está se iniciando. Deixa eu desenhar um exemplo prático aqui para você entender. Então, olha só, você tem uma tendência de alta, o mercado vai trabalhando fazendo topos e fundos descendentes. Todo movimento impulsivo ele é um movimento de 100%, todo movimento corretivo ele retrai parte desse movimento impulsivo de 100%, que pode ser 38, 50 e 61,8%, que são as principais retrações de Fibonacci, tá bom? A partir do momento que o mercado ele anula aquele último movimento, que até então era um movimento impulsivo, no caso de alta ou de baixo, se aplica da mesma forma, eu não posso mais considerar que esse movimento aqui ele já é um movimento corretivo somente desse movimento, mas que talvez esse movimento está iniciando uma correção de toda essa tendência. Esse aqui é um primeiro princípio muito importante e muito provavelmente você não ouviu ainda falar sobre isso, tá? Que é a anulação do último movimento impulsivo. E aí ele já anula esse último movimento impulsivo para mim nesse movimento. A partir desse momento já é interessante, porque eu tinha características de um processo de distribuição, e aí ele valida para mim esse processo de distribuição,
nesse movimento aqui, fazendo a quebra dessa região, ou seja, iniciando aquilo que o Charles Dow falou, né, que é um momento de pânico, é um momento que realmente a gente pode esperar uma forte tendência de baixa se iniciando naquele ativo. Tudo bem, isso aqui aconteceu nos 5 minutos, mas isso aqui pode desencadear também uma super reversão no gráfico semanal, no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos, se aplica da mesma forma, tá bom? Então, olha só, a partir do momento que ele entrega esse movimento de baixa para mim, eu já não espero que o próximo movimento, que seja um movimento de alta, ele já vai ser um movimento impulsivo, ou seja, eu já acredito que esse movimento seria um movimento corretivo. Qual que seria o melhor cenário para a gente pensar numa venda aqui no índice? O melhor cenário seria ele fazer uma troca de polaridade aqui nessa região e deixar um evento aqui que indicasse a continuação. Só que quando a pressão, nesse caso o vendedor, ela está muito forte, ele dificilmente ele volta numa região como essa. Então o que eu devo considerar aqui? O primeiro ponto é a tendência, ou seja, eu já vejo que ele quebrou totalmente o contexto desse último movimento que aconteceu aqui, então que provavelmente nesse pregão, nesse dia, ele iniciar para mim uma tendência de baixa. A partir do momento que eu especulo essa possibilidade de uma tendência de baixa se iniciar nesse pregão em específico, tá? Todo movimento que for de alta, eu vou esperar que seja somente um movimento corretivo, vou esperar uma falha para me vender, perfeito? Então esse é o primeiro ponto que você deve observar. Bem, um outro ponto aqui interessante que eu deveria observar, por exemplo, era a retração desse último movimento aqui mais fluido, né? Então, para você ver, ele faz um pequeno movimento, retrai, e aqui ele entrega esse movimento mais fluido para mim. Se eu traçar a Fibonacci desse movimento, observa que ele chegou quase nos 38%, típico de um movimento forte, né? Típico de uma tendência forte, ou seja, geralmente quando o mercado ele está numa super tendência de baixa, de alta, geralmente as retrações elas são curtas e dificilmente passa da retração de 38%, como nesse caso aqui que ele não conseguiu nem cravar a retração de 38%, tá bom? Qual que é o cenário aqui que eu quero observar agora para começar a cogitar uma venda nesse ativo? Primeiro cenário que eu quero começar a observar é como que ele vai se comportar a partir desse movimento. Então você vê, ele faz um movimento de baixa, ele faz um movimento corretivo, olha só a pressão compradora como que é fraca, ele coloca uma barra de ignição e ele já começa a anular essa barra de ignição, olha só os candles que ele já começa a deixar, ó, tá? E aí de repente ele coloca essa barra 40 para mim, essa barra 40 ela foi uma barra interessante para mim avaliar uma venda, deixa eu traçar aqui uma seta nela. Essa barra 40 ela era um candle interessante. Por quê? Eu tinha aqui basicamente o engolfo. Você vê que ela engolfa o candle anterior, candle 39, tá bom? Indicando a possibilidade de vir testar esse fundo anterior e quem sabe até perder. Então já era um candle aqui interessante para mim pensar numa operação, tá bom? E aí, o que eu ia observar aqui como um filtro a mais para mim pensar numa venda aqui a partir dessa barra 40? Por exemplo, eu ia selecionar aqui uma média de 9 períodos. Por exemplo, essa média aqui. Tá? Eu gosto muito do evento que é uma combinação de duas médias, que é exatamente esse evento que aconteceu aqui. Inclusive, isso aqui foi tema de uma aula anterior que eu abordei aqui no YouTube sobre como operar de forma técnica o cruzamento das médias móveis. Então, olha só, isso aqui já reforça mais uma vez aquela aula que eu deixei aqui. Se você ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar ela no final aqui desse vídeo para você acompanhar, tá bom? Então, você tinha aqui um processo de distribuição. Você teve aqui um momento que ele já faz um movimento de baixa, quebrando esse nível de preço, indicando que uma tendência de baixa estava se iniciando. O evento de troca de média já tinha acontecido aqui nessa região, só que eu ainda não tinha um sinal técnico para me vender. Poderia pensar numa venda nesse rompimento? Poderia, mas ainda assim era uma venda agressiva. Eu ia esperar o quê? Um evento mais completo. E aí ele forma aqui para mim basicamente uma bandeirinha de baixa. Deixa eu traçar aqui para você observar. Ó, você tem aqui uma pequena bandeirinha de baixa, tá bom? Tá? Ó, nem chegou a dar aquela terceira pernada que geralmente a bandeirinha faz, que seria basicamente o clássico ABC de Elliott, né? Algo similar a esse aqui, né? Nem chegou a fazer isso aqui, tá bom? E aí, olha só, como que ele já coloca para mim essa barra 40. Essa barra 40 ancorada pela média de 9 períodos, engolfando o candle anterior, entrando aqui já momento nessa barra, então era sim um candle vendedor, tá? Então tinha total contexto para mim pensar numa venda nessa barra, a partir da perca aqui da mínima dessa barra 40. Deixa eu colocar aqui uma linha. Olha só. Então eu poderia aqui já pensar numa venda aqui nessa barra 40. Tá. Então eu já falei aqui para você sobre tendência, como você vai entender o conceito de uma possível tendência que está se iniciando ou que está
se concluindo, né, está num momento de exaustão para iniciar uma tendência de reversão. Eu já falei aqui sobre alguns princípios que você pode observar, como, por exemplo, o candle, a leitura dos candles, a própria média, né, uma combinação de médias móveis clássicas, como, por exemplo, a média de 9 e 20 períodos, tá bom? Eu acho muito interessante a combinação dessas duas médias. Já falei aqui também sobre candles e sticks, e agora vou falar aqui sobre o gatilho, e principalmente eu quero falar sobre o stop, tá? Então essa barra 40 é uma barra vendedora, eu estou vendido. Qual que seria agora o ponto para mim posicionar o meu stop nesse trade, tá? Bem, uma opção clássica, uma opção comum, era posicionar o stop aqui na máxima dessa barra. Só que o stop clássico de uma operação, o famoso stop clássico, é aquele stop que você coloca sempre na máxima ou na mínima anterior. Então, o stop clássico para essa operação, ele era exatamente aqui. E se você parar para considerar, a diferença é tão sutil. Então, aqui eu teria mais ou menos uns 250 pontos de stop. Aqui eu teria mais ou menos aí uns 300 a 325 pontos de stop, uma diferença de 50 a 75 pontos, tá? Então, esse aqui é o tipo de stop mais correto, mais bem posicionado para eu posicionar em uma operação. Claro, às vezes, para você posicionar um stop como esse, ele vai ficar muito caro. Por quê? Imagina que você está vendendo essa barra 41 aqui, ó. Para você posicionar esse stop aqui, ele fica um stop caro. Ainda assim, é um bom stop para você posicionar, mas é um stop caro, né? Então, uma opção quando nós fazemos isso, como, por exemplo, vender essa barra 41, é posicionar o stop na máxima dela. Só que você concorda comigo que é um stop muito curto? Se o mercado ele tenta aqui uma simples correção ABC, por exemplo, aqui, ó, se ele faz uma simples correção ABC para testar, por exemplo, a 20 períodos, já era o suficiente para você tomar uma violinada num trade como esse, tá? Então, se você vende essa barra 40 que já tinha contexto para você vender, você poderia colocar o seu stop na máxima dela, um stop mais convencional, e um stop mais correto, mais bem posicionado, um stop clássico, seria na máxima aqui desses candles 37, candle 38, tá? Perfeito? Então aqui você tinha mais ou menos um stop de 300 a 325. Nunca cola o stop na máxima ou na mínima da barra ou do topinho anterior. Sempre dá alguns pontos de espaço. Então aqui era basicamente... Aqui, cara, era 300 pontos de stop, né? 300 pontos de stop aqui estava bem posicionado. Perfeito? E aí você tinha então aqui o seu stop bem posicionado nesse trade, tá? Qual que era o outro ponto agora para essa operação? Seria basicamente eu fazer a projeção do alvo, né? Então eu estou vendido, o stop de 300 pontos, bem, eu preciso projetar alvo para essa operação. Existem várias formas de fazer a projeção de alvo. Por exemplo, eu posso fazer a projeção, né, de 100% do movimento anterior, né? É uma forma de eu fazer a projeção. E aqui seria, por exemplo, ó, o meu alvo, tá? Mas uma forma que eu vou ensinar aqui para você nesse princípio aqui é o que? Você fazer a projeção através de Fibonacci, tá? Então, a ferramenta que eu uso de Fibonacci é a ferramenta clássica, tá? A ferramenta que eu uso de Fibonacci é a ferramenta clássica, que é basicamente a ferramenta de retração. Existe outra ferramenta de Fibo que você usa, que é uma ferramenta de projeção e expansão. Eu particularmente não gosto de utilizar ela. Eu utilizo essa daqui porque essa daqui ela é a mais clássica, tá? Que é a ferramenta de retração que você usa para projeção. Eu posso fazer a projeção do pivô, que seria projetar desse topo, esse fundo e projetar para baixo, ou eu posso fazer a própria projeção do espelhamento. Qual que seria o espelhamento? Seria basicamente eu considerar aqui esse movimento, essa mínima, essa máxima, e a partir do rompimento desse fundo anterior, a partir dessa perca que aconteceu basicamente na barra 47, eu fazer essa projeção aqui, ó. Então aqui eu tinha o primeiro alvo, que era o alvo de 61,8. Aqui eu tinha o segundo alvo, que era o alvo de 100%. E aqui eu tinha o alvo de 161,8, que é o terceiro alvo dessa estrutura projetada para baixo. Olha só como que ele validou. Agora a dúvida que você deve estar é, Daniel, qual desses três alvos que eu devo considerar para a minha operação? Primeiro, segundo, terceiro. Você deve considerar aquele alvo que vai te oferecer pelo menos uma razão risco-retorno de 3 para 1, ou de 2 para 1. De 2 para 1, já é, dependendo do tamanho do stop, já é considerável. Nesse caso, era um stop de 300 pontos. Um risco-retorno de 2 para 1, 600 pontos, já era bem considerável. Então, eu considero que talvez para essa operação aqui, você deveria projetar exatamente o terceiro alvo dessa operação. Seria em torno aí, ó, de 700 pontos, certo? Você poderia buscar esses 700 pontos ou fazer o ajuste aí para 600 pontos. Basicamente, tá? Olha só. Perfeito? Tranquilo? Então, esse princípio de risco-retorno ele é muito importante. Você precisa trabalhar esse conceito de risco-retorno nas suas operações, ok? Não entra numa operação de 300 pontos para pegar um alvo de 300, para pegar um alvo de 400. Você extrai mais daquela operação. Perfeito? Então, você tinha aqui o quê?
Você tinha uma entrada técnica, então o mercado ele faz um movimento de baixa, ele valida um processo de distribuição, ele faz um pequeno movimento corretivo, ele faz o rompimento dessa estrutura de uma micro bandeira aqui com essa barra 40. Era uma barra também que estava engolfando o candle anterior, saindo da média de 9 períodos. Já tinha acontecido o evento de cruzamento das médias, ok? E você tinha aqui um cenário vendedor. Você vendeu, colocou o stop clássico de 300 pontos e você utilizou o espelhamento através da retração da ferramenta de Fibonacci para projetar o seu alvo de 700 pontos. Perfeito, tudo aqui um cenário perfeito. Agora, o próximo ponto é como que eu ia conduzir essa operação, né? Então, eu já sei aqui uma forma de projetar o alvo, uma forma de eu pensar em posicionar mais bem posicionado o meu stop. Deixa eu marcar aqui esse alvo. Mas como que eu ia projetar essa operação? Bem, antes de eu dar continuidade aqui a esse próximo conceito, que é como você vai conduzir o seu trade através do que eu vou chamar de trailing stop, eu quero falar para você sobre o protocolo Bereshit. O protocolo Bereshit é um ambiente educacional completo, tá? Onde você vai ter acesso durante um ano, né, uma vez que você entra nesse projeto, a uma estrutura completa educacional que vai realmente te capacitar para você não só operar, mas principalmente para você, como você vai realmente montar toda uma estrutura para você realmente começar a se desenvolver como trader. Então você tem o curso Jornada Bereshit, que é um curso formado por 7 módulos, 30 aulas, onde ele vai te capacitar para você fazer toda a leitura da ação do preço, desde o conceito mais básico até os conceitos mais assim avançados da leitura da ação do preço, propriamente dito, tá bom? Conceito de gestão de trade, gestão de dinheiro, alguns mindsets comportamentais, tudo isso dentro desse curso Jornada Bereshit. Só que quando você adere ao curso, você não fica somente com o curso, você vai entrar também dentro de um ambiente completo educacional, onde você vai ganhar uma consultoria individual direto comigo. Então, quando você entrar no projeto, eu vou te dar uma consultoria individual via Zoom. Então, nós vamos ter basicamente ali uma consultoria onde você vai falar realmente qual que é a sua expectativa para o mercado, qual é o capital que você tem e qual os horários que você tem disponível para operar. E eu vou te montar ali, basicamente, passar uma ideia de plano para você avaliar se aquele plano se adapta à sua necessidade e você realmente começar a operar no mercado de forma mais orientada. Perfeito? Você vai ter acesso também a 3 encontros semanais na sala ao vivo durante o pregão, que vai acontecer com tela compartilhada via Zoom. Então são 3 vezes por semana que nós vamos se encontrar, tá? Essas 3 vezes serão ao longo de todo o período que você vai ficar dentro do projeto durante um ano. Você vai ter acesso também a 2 mentorias mensais, ou seja, cada 15 dias nós vamos ter uma mentoria em grupo, tá bom? Via Zoom também, onde nós vamos se encontrar com os determinados temas ali, os determinados tópicos que vai ser votado pelos membros do clube, tá bom? E você vai ter acesso também à comunidade, beleza? Então é isso que eu queria compartilhar com você. Olha o link aí na descrição. Bem, vamos lá. Então eu já falei aqui para você sobre o conceito de um princípio de forma resumida sobre tendência, o processo de distribuição, o processo de reversão a partir do momento que ele quebra um movimento anterior por completo, ou seja, ele anula o último movimento que até então era um movimento impulsivo. Eu já falei ali sobre um gatilho simples de entrada, né, a partir dessa barra 40, a validação dessa barra 40 como um candle gatilho. Falei sobre o trailing stop, falei sobre o evento de cruzamento das médias, que já é um assunto que eu já abordei aqui em outra aula. E agora você já falei como que você vai projetar também o seu alvo a partir da ferramenta de Fibonacci, fazendo o espelhamento aqui. Então aqui você tinha um alvo. Bem, existe basicamente, a grosso modo, três formas de você fazer a projeção, fazer a condução do seu stop, do seu trailing stop, tá? A primeira deles é você fazer a sua condução barra barra. Então deixa eu mudar aqui um pouquinho essa linha. Então a partir do momento, quando que eu gosto de começar a movimentar o meu stop? Então, por exemplo, eu estou com o meu stop aqui, correndo um risco, né, de 300 pontos. Qual que é o momento que eu vou pegar esse stop e vou tirar o risco dessa operação? Quando esse trade ele anda algo em torno de 1 para 1 do meu risco-retorno ou algo muito próximo disso, tá? Então, por exemplo, meu stop estava aqui, era um stop de 300 pontos. A partir do momento que ele colocou aqui, ó, ele deixou 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, tudo muito próximo do meu ponto de entrada. Só que observa que aqui era interessante que você vê que ele ficou se estruturando nesse fundo e ele não teve força para anular esse movimento de baixo. Olha só o comportamento dos candles vendedores. Não era válido ainda eu pegar o meu stop aqui em cima e movimentar ele. Por quê? Porque o preço estava muito próximo do meu ponto de entrada. Tudo bem, ele poderia falhar a partir dessa região e estopar? E subir aqui e estopar? Poderia, mas esse aí era o risco que eu ia correr, né? Agora, a partir do momento que ele colocou essa barra aqui, essa barra 47, olha só, no meu ponto de venda, ela já tinha dado aí basicamente mais de 1 para 1 de risco-retorno. Então, no fechamento dessa barra 47, já era válido
eu pegar o meu stop e conduzir aqui para a máxima dela, ou seja, proteger a minha operação. Aqui existe um outro ponto que eu não vou considerar nesse vídeo, nessa aula, mas se você achar interessante, comenta aí, que é sobre o conceito de parciais, que você poderia pensar em fazer uma parcial ou não, e qual que é o critério que, por exemplo, eu utilizo para pensar em fazer uma parcial em uma determinada operação e em uma outra operação não fazer uma parcial. Tem um critério técnico para isso. E se você achar interessante, comenta aí que eu posso colocar na minha lista de vídeos que eu vou estar gravando aí ao longo dos vídeos que estarão disponíveis para você aqui. Perfeito? Então, a partir do momento que ele colocou essa barra de ignição, eu já tinha um bom motivo para proteger o meu trade. Por quê? Primeiro, porque ele já tinha dado 1 para 1 de risco-retorno. E segundo, cara, se ele anula essa barra aqui, esquece. Se ele mete uma barra aqui anulando essa barra, esquece esse trade. Não faz sentido mais você ficar nessa operação. Agora, a partir do momento que eu protegi a minha operação, como que eu ia conduzir esse trade? Bem, eu poderia conduzir esse trade no barra a barra. Então, por exemplo, essa barra fechou. A partir do momento que ele andou 1 para 1 do meu risco-retorno, eu protegi. E eu poderia, a cada fechamento de barra, olha só, eu ir fazendo aqui o meu trailing stop. Então, eu poderia colocar aqui, fechamento da barra 49, eu colocar aqui, e aí eu teria saído nesse trade por aqui. Teria saído mais ou menos com uns 200 a 250 pontos, 225 pontos nessa operação. Mais 200 pontos aí nessa operação, mais ou menos eu teria saído. Essa era uma forma de condução de trailing stop. Qual que é o trailing stop que eu recomendo você fazer em uma operação que você tem um alvo maior para você buscar? O que eu considero um alvo maior? Um alvo que trabalha acima dos 400 pontos. Ali aquele alvo que você vai buscar 500, 600, 700 pontos ou mais. Isso no índice, se for no dólar, eu falo acima dos 15 pontos, acima dos 20 pontos. Você considerar um trailing stop mais espaçado. O que é um trailing stop mais espaçado? É um trailing stop que ele vai absorver um pouco mais o ruído do mercado. Tipo isso aqui, né? Esses ruídos aqui, olha só. Porque você vê que ele coloca essa barra de ignição, ele deixa um monte de candle seguinte aqui praticamente dentro dessa barra mãe, que foi essa barra 47, mas você vê que não teve força de anular o movimento, que foi o movimento da barra 47. Então tudo isso aqui para mim é ruído. Só que se você sai apertando seu stop aqui via candle a candle, você sai do trade muito rápido, tá? Então, trade assim não é legal você fazer a condução via trailing stop candle a candle. Você vai fazer como? Você vai fazer pela média. Média de 9 períodos. Então, da mesma forma que ela teve aqui uma relevância para mim iniciar o meu trade como uma forma secundária de confirmação ao comportamento do preço, eu poderia conduzir também o meu trade pela média. Então, por exemplo, qual que é o momento que eu já estaria com o meu trade protegido, ok? Primeiro ponto é você ter um princípio técnico para você proteger essa operação. Proteger a operação baseado num princípio técnico, eu já deixei aqui para você uma opção. A opção é você trabalhar o risco-retorno. Eu estou com stop de 200, ele andou 1 para 1, vou proteger. Só que aí você tem que ter cuidado, porque às vezes você vai colocar um stop muito pequeno no trade, já um stop de 150 pontos. Você andou 150 pontos, você protege, você está apertando muito o trade também. Então precisa saber trabalhar. Nem sempre o fator risco-retorno 1 para 1 é válido para você proteger o seu trade. Depende, tá? Qual que é o tamanho do seu stop, qual que é o cenário. Mas para esse trade, se aplicaria perfeitamente aqui o risco-retorno 1 para 1. Então eu estou assumindo um stop de 300 pontos, ele andou 300 pontos, no mínimo agora é eliminar o risco dessa operação. Só que eu eliminei o risco, e como que eu ia fazer a condução? Pela média de 9 períodos. Deixa eu tirar essa média de 20 para ficar mais específico. Olha só. Qual que é o momento que eu teria que fazer a atualização aqui? Ele acionaria a minha saída pela média, a partir do momento que ele fechasse uma barra positiva, rompendo a média. Então, por exemplo, se ele faz isso aqui, ó, fecha essa barra positiva rompendo essa média, aí eu pegaria o meu trailing stop e colocaria ele na máxima dessa média. Eu não ia liquidar o meu trade na boleta, não, eu ia posicionar ele na máxima. E aí ele rompendo, ele me tiraria no trailing stop pela média de 9 períodos. Só que observa que isso aqui, e você tem que esperar também o candle fechar. Então, olha só, aqui em algum momento, aqui ó, nesse candle 52, em algum momento, ele tentou fechar acima da média. Não conseguiu. E olha só como que ela foi absorvendo, ó. Olha como que ela foi absorvendo até o alvo da operação. Perfeito? Aí aqui sim, depois ele fez uma correção maior, rompeu a 9 e aí provavelmente foi testar o quê? A 20, olha lá, né? Ainda passou para cima da 20 também, tá bom? Mas por quê? Aqui já era um alvo interessante, porque já era o terceiro alvo desse espelhamento. Então aqui teve também uma realização de lucro maior. Como que o preço parou aqui, ó? Tá bom? Olha como que o preço parou aqui nessa região. Bem, então aqui você tem basicamente um conceito muito simples, mas muito eficiente de como que você vai introduzir
isso dentro do seu trade. Então, fica atento na questão de tendência que eu falei para você. Observa o comportamento do preço baseado em informações gráficas, candlesticks, como eu mostrei aqui. Aqui nós tínhamos uma micro bandeira. Não era uma grande bandeira, mas lembra, as menores bandeiras são as melhores. Você teve aqui um candle gatilho, basicamente um engolfo, saindo da média de 9 períodos. Tinha contexto para vender essa barra, né? Você teve um momento técnico para conduzir o seu trade, você conseguiu aí projetar um risco-retorno aí favorável de 2 para 1, ou mais, no caso aqui seria 700 pontos nessa operação, tá bom? Bem, é isso que eu queria compartilhar com você aqui nessa aula, tá bom? Então, aplica esses princípios aqui técnicos nas suas operações que você vai ver que ela vai começar a ficar mais bem estruturada. Observa todos esses pontos. Observa o ponto mais importante inicialmente falando, antes de você executar a sua operação, é o conceito da tendência. Ele está dentro de uma tendência primária de alta, de baixa, ele está, provavelmente essa tendência ela está com sinais de exaustão, indicando reversão. Então tudo isso você precisa observar. A leitura da ação do preço, candle a candle, ela é muito importante. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like e até a próxima.